A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quarta-feira. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, poder chegar até você, levando uma palavra de fé ao seu coração. Peraí, desliga o rádio não, mesmo que você diga que não gosta de pastor, que não gosta de crente, pelo amor de Deus, desliga seu rádio não, meu querido. O que você vai ouvir aqui não é, meus irmãos, a palavra de um pastor, não é o que eu acho, não é o que eu penso. É a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. O mesmo Deus que tem te mantido de pé, o mesmo Senhor Jesus Cristo que tem te livrado do mal, de doença feia. Quando você olha para trás, a sua caminhada até aqui, você não tem, querido, aquela sensação que Jesus tem sido maravilhoso na sua vida? Ele tem conduzido os seus caminhos, Ele tem guardado você. Então é esse Senhor Jesus Cristo que permitiu esse programa estar no ar, aqui pela Nova FM, e esse programa chegar até você com a palavra de fé para abençoar a sua vida. Seja você evangélico, católico, não importa a sua religião, denominação, sabe o que é que importa? É que existe um Deus no céu que te ama muito, e nesse comecinho de tarde quer falar ao seu coração. Eu não sei se você está aqui em Fazenda Nova, se você está em Fazenda Velha, ou então se você é, pessoal, desse sítio aqui próximo, ou distrito, ou então talvez você está mais distante, você está nas firmas, nas empresas, em outros estados, em outros países. Você que vai ouvir esse programa pelo YouTube, ou está ouvindo pelo YouTube, nós também estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, né, o canal da Nova FM. Também estamos ao vivo, pessoal, pelo aplicativo aqui no Google e também pela página da Nova FM nas redes sociais. Então, onde você estiver, onde você se encontrar, Papai do Céu lhe abençoe demais. Eu sou o pastor Marcos, pastor presidente, líder e fundador da Igreja Nacional Santuário de Deus. E esse programa é uma realização justamente dessa igreja, pessoal. Uma igreja simples, uma igreja humilde, que a graça do Senhor tem nos dado a honra de ter essa porta aberta, que é a rádio aqui da Nova FM, podendo levar esse programa até você de uma maneira simples, de uma maneira que você entenda. Pode ter certeza que tudo que vai ser falado aqui, se você prestar bem atenção, você vai entender tudinho, sem perder nada, e vai abençoar você. Até porque a palavra de Deus, minha gente, ela tem importância quando a gente entende, não é verdade? Aquilo que a gente entende, a gente pratica. O que a gente não entende, entra por um ouvido e sai por outro. Então, esse programa também tem um intuito de levar até você uma palavra de uma maneira simples, de uma maneira que você compreende. Então, fica aí mesmo. Pega aí sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus. Aumente mais um pouquinho aí o volume do seu rádio. Pega aí também, pessoal, uma garrafinha d'água, bota aí pertinho do seu rádio, que já já nós vamos orar, vamos tomar da água consagrada e o nosso Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas. Então, se prepare, fique atento, fique esperto, fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém, é isso aí. Pois vamos lá, eu tô com minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, no versículo 16, onde a palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 3, lá no versículo 16, olha só o que diz: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Meus irmãos, como vocês sabem, toda quarta-feira é o dia que eu prego com vocês aqui na rádio acerca da importância do Espírito Santo na vida do ser humano. Até porque, minha gente, toda quarta-feira a gente realiza na Igreja Nacional Santuário de Deus a busca pelo Espírito Santo. Para mim resumir aqui para você entender, a Bíblia fala, pessoal, que quem não tem o Espírito Santo está morto. É um vale de ossos secos, igual está escrito, meus irmãos, em Ezequiel 37, né? Mas quem tem o Espírito Santo está vivo. O Espírito Santo é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo habitando em nós. O milagre que você precisa é o Espírito Santo que vai realizar a cura, a libertação,
a sabedoria para você viver uma vida digna, trabalhar com dignidade, fugir do mal, se afastar dos vícios. Tudo isso quem faz na vida do ser humano é o Espírito Santo. E assim, a Bíblia fala, pessoal, que vai chegar um momento que o mundo vai ficar muito, mas muito ruim. Quando o povo de Deus não estiver mais aqui, quando o arrebatamento da igreja acontecer e o Espírito Santo também não estiver operando mais entre nós. E aí Satanás vai reinar, vai vir a grande tribulação descrito no livro do Apocalipse. É tempo de dores, onde o ser humano, pessoal, vai procurar a morte e não vai encontrar, porque a morte fugirá deles. Então hoje, nesse mundo que a gente vive, mesmo o mundo sendo mal, minha gente, existe uma coisa boa no mundo, que é o quê? A presença do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que preparou para você estar aí agora ouvindo esse programa de rádio. Essa programação que chega até você todos os dias, quem abriu essa porta também foi o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que esse programa está no ar. Essa pregação que você vai ouvir aqui hoje foi o Espírito Santo que preparou para falar ao seu coração. E todos nós deveríamos clamar, pedir, suplicar, minha gente, que o Espírito Santo venha encher a vida da gente. As pessoas entendem a importância de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Criador, né? O Deus inexplicável. As pessoas entendem a importância do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele, pessoal, é o caminho para Deus. Ele é a porta do céu, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o nosso Salvador, é o único mediador de Deus com os homens, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a presença do Espírito Santo, a importância dele, muitas pessoas ignoram e até mesmo muitos servem de Deus. Mas se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você não consegue caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Você não consegue. Inclusive, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal, ele estava para ser crucificado e ele prometeu para os seus discípulos que iria enviar o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo disse, olha, e o Espírito Santo vai ensinar vocês. Ele vai guardar vocês. Ele é o Consolador que estará convosco para todo sempre. Isso é muito maravilhoso, porque quem faz a obra do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, na nossa vida é o Espírito Santo. Quem é que faz um ser humano, pessoal, deixar, irmão, de procurar festa, deixar de ir atrás de bebedeira, deixar de ir atrás do que não presta, e aquela pessoa dizer, homem, sabe de uma coisa, a partir de hoje eu vou viver para Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Eu posso falar aqui uma coisa muito simples, é rapidinho, ó. Veja a dificuldade que é, meus irmãos, para uma pessoa dizer assim, hoje eu vou para a igreja assistir um culto. É difícil, sabia que é difícil? A pessoa trabalha o dia todo, mesmo a senhora que é dona de casa, a senhora sabe, meu irmão, seu trabalho, sua luta não é fácil, não é verdade, né? Aí quando chega de noite a pessoa tá cansada, tá exausta. E ali a pessoa, não, hoje eu vou para a igreja assistir um culto. É uma caminhada, é uma jornada, nesse tempo frio, às vezes debaixo de chuva, e essa luta toda, escada de ser assaltada, atropelada e tantas coisas mais. E a pessoa tá indo, não é atrás de nada humano. Ah, vai ter um aniversário, vou atrás de comida. Não. A pessoa está indo ali buscar a presença do Senhor Jesus Cristo para a vida dela, para a vida dele. E quem é que dá, meus irmãos, essa força e essa coragem? Para muitas pessoas hoje em dia, pessoal, servir a Deus, ir para a igreja assistir um culto, é um negócio sem valor. Só que para outras pessoas, irmão, tem uma importância tão grande, porque o Espírito Santo faz a gente entender a importância das coisas de Deus. Por exemplo, esse texto aqui que fala que o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, foi batizado e que o Espírito Santo desceu sobre ele corporeamente em formato de pomba, isso é muito maravilhoso, porque o ministério do Senhor Jesus Cristo começou aqui. A gente conhece, meus irmãos, sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós quando ele completou 30 anos de idade, irmão. Foi aonde, pessoal, o ministério dele iniciou. Durou 3 anos e meio e mudou o mundo como a gente conhece. Foi o próprio Deus que se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou em nós. E isso aconteceu pelo Espírito Santo. Você lembra, pessoal, quando o anjo Gabriel falou para a Virgem Maria? O que será gerado em ti é do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti e você dará luz, o Deus vivo, o Cristo, o Salvador. Então assim, o Senhor Jesus Cristo, humanamente falando, como homem, que ele era Deus e ao mesmo tempo homem, a união hipostática, né? Ele não conseguia, pessoal, fazer a obra sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder, minha gente, na vida do ser humano. É o poder de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo seria um ser humano igual a mim e a você. Mas através do Espírito Santo, aí sim, pessoal, ele era humano,
Só que através do Espírito Santo ele também era Deus, pôde andar sobre as águas, ele teve o poder, minha gente, de sair entre as pessoas quando as pessoas queriam jogar ele de cima do penhasco lá em Nazaré, até mesmo os seus conhecidos, ele saiu de entre aquelas pessoas. Muita gente fala que o Senhor Jesus Cristo se ocultou, desapareceu e foi aparecer em outro lugar ali, também obra do Espírito Santo. Os milagres, inclusive tem um texto na Bíblia que fala que o Senhor Jesus Cristo, pessoal, cheio do Espírito Santo, curou, libertou, ensinou muitas coisas maravilhosas. Então, o Espírito Santo capacitou o nosso Senhor Jesus Cristo, o fortaleceu, humanamente falando, meus irmãos, para aquela missão que ele tinha aqui na terra, que era se entregar na cruz do Calvário por cada um de nós. E sabe o que é que isso aqui tem a ver com a gente também? É que nessa caminhada da vida, todos nós, pessoal, temos uma missão. E sem o Espírito Santo, a gente não consegue completar essa missão. Você entende? O ser humano foi criado originalmente para servir o Criador. Mas sem o Espírito Santo, quem é que lembra que Deus existe, meu Deus do céu? Sem o Espírito Santo, meus irmãos, quem é que lembra, querido, que Jesus é bom? Quem é que lembra da importância da palavra de Deus? Quem é que vai ficar do outro lado desse rádio, que nem você está agora, para ouvir a palavra do Senhor sem o Espírito Santo? A gente depende do Espírito Santo na nossa vida e a gente precisa buscá-lo, a gente precisa clamar, a gente precisa pedir, a gente precisa orar. Quando o Espírito Santo desceu, pessoal, no dia de Pentecostes, em Atos 2, os irmãos, os discípulos, os apóstolos, eles estavam todos reunidos buscando e aguardando justamente o derramamento do Espírito Santo, que nem o Senhor Jesus Cristo prometeu. Então o Espírito Santo não é algo simples, pessoal, algo que a gente simplesmente faz uma oração em casa e pronto. Não, a gente se reúne e a gente clama por ele na nossa vida. Que ele venha guiar nossos passos, que ele venha conduzir nossa família, que ele possa nos livrar do mal, que ele possa nos dar sabedoria, direção, discernimento. Através do Espírito Santo é que a gente consegue, meus irmãos, servir a Deus até o fim. E outra coisa, você quer ver um crente que não tem o Espírito Santo, irmão? É aquele crente carnal, que não entende as coisas de Deus. Mesmo estando dentro de uma igreja, ele vive, pessoal, como se não conhecesse o Senhor Jesus Cristo. Tudo dele é na carne, tudo dele é aos olhos humanos. Ele não tem o discernimento do Espírito Santo na vida dele. Já o crente que tem o Espírito Santo na vida dele, pode passar a vida que for, ele está ali firme, inabalável, está ali na fé, está buscando, acredita nas coisas de Deus, é fiel, meus irmãos, nos compromissos com Deus. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender a importância de um batismo, a importância, pessoal, de ir para os cultos, a importância de ser um dizimista fiel, a importância de orar, de ler a palavra de Deus, de adorar o Senhor, as coisas simples do cristianismo, né, pessoal? Tem gente que tem dificuldade, mas quem tem o Espírito Santo não tem dificuldade de nada, porque o Espírito Santo, ele mostra para a pessoa, meus irmãos, o que agrada a Deus e o que a gente tem que fazer para agradar o Senhor. Então o Espírito Santo, ele é maravilhoso na vida do ser humano, entende? Sem o Espírito Santo, você vai jogar muita coisa fora, você vai confiar em quem não deve, você vai fazer negócios achando que é bom, lá na frente você vai ver que não é. Sem o Espírito Santo, a senhora não vai ter sabedoria, minha irmã, para lidar com seu marido, para lidar com sua família, para lidar com seu lar. Sem o Espírito Santo, você vai começar a arrumar briga com seu vizinho, arrumar briga com seus familiares, viver intrigado, sem sabedoria, sem discernimento, até porque a gente vive num mundo, pessoal, de pessoas carnal. Tudo que o ser humano faz hoje em dia é em prol da carne. É por isso que muita gente não entende nada acerca do Espírito Santo. E a vida de muitas pessoas, você não fica com raiva de eu falar isso não, tá? Mas a vida de muita gente hoje em dia, pessoal, não é guiada pelo Espírito Santo, é guiada pelo próprio Satanás, irmão. É o demônio, pessoal, que tem guiado muita gente hoje em dia. É por isso que a pessoa, irmão, tem uma disposição tão grande para tanta coisa, né? Trabalha o dia todinho, quando chega em casa de noite vai puxar peso numa academia. Não tô dizendo que tá errado não, tá? Mas olha a disposição que a pessoa tem para procurar as coisas da carne. Às vezes tá em casa cansado. Não, mas, eita, eu tô cansado. Amanhã é segunda-feira. Tô dando um exemplo, tá? Hoje é quarta, mas um exemplo. Eita, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar. Oxe, a pessoa tá nem aí, pessoal. Vai virar a noite na festa, mesmo tendo que trabalhar no outro dia. Olha a disposição que a pessoa tem, né? Agora chama para assistir um culto de 1 hora para ver. Eu não sei se você observou, mesmo que você não seja de igreja nenhuma nem nada, mas o ser humano hoje em dia, meus irmãos, ele tem virado as costas para Deus. Ele tem abandonado o caminho do Senhor.
O ser humano hoje em dia, meus irmãos, tem desprezado as coisas de Deus. O Espírito Santo quer que você entenda que quem vai numa igreja é porque quer Deus na vida dele, quer Deus na vida dela. Você entende, pessoal? O Espírito Santo deseja você entender que ele não quer que você se desvie, ele não quer que você se afaste, até porque, um ser humano, meus irmãos, pode falar em Deus todo dia, toda hora, 20 vezes no dia, e ainda assim morrer e ir para o inferno. Porque só falar em Deus, pessoal, não salva ninguém. O Espírito Santo, ele tem uma obra na nossa vida e toda hora ele está batendo no coração da gente, querendo realizar essa obra, nos fazendo se lembrar da importância das coisas do Senhor, a importância do caminho do Senhor. Isso é obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Mas o que é que o ser humano faz? Vira as costas para tudo isso e vive como se Deus não existisse, como se a voz do Espírito Santo dentro dele, pessoal, não tivesse importância nenhuma. É uma ganância desgraçada, irmão, atrás de dinheiro, atrás de relacionamento, atrás de namoro, atrás de vício, atrás de coisas sem futuro. Muitos acham, meus irmãos, que desse jeito estão vivendo. Na verdade, estão se matando. Viver é a gente viver para Deus, e isso acontece através do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então, toda quarta-feira, a gente se junta na Igreja Nacional Santuário de Deus, a gente se reúne, melhor dizendo, né? E ali a gente clama o Espírito Santo na nossa vida. A gente ora pedindo que o Espírito Santo encha, meus irmãos, o nosso coração, que ele venha sarar a nossa alma, limpar a nossa mente, guiar os nossos passos, conduzir os nossos caminhos. Toda quarta-feira a gente faz isso. E o nosso Deus tem sido generoso, ele tem sido maravilhoso, ele tem feito coisas incríveis naquele lugar, na vida de quem tem estado lá presente. E eu gostaria de convidar você de perto, você de longe, independente de religião, de qualquer coisa. Eu tenho certeza absoluta que ainda que você seja uma terra seca, uma terra árida, uma terra infrutífera, o Espírito Santo pode fazer chover e criar mananciais na sua vida. Ainda que você seja, pessoal, igual aquele vale de ossos secos, não tem? O Espírito Santo, ele tem poder para soprar em você novamente, colocar as coisas no seu devido lugar, caminhar com você, guiar os seus passos, e você vai ver que a vida humana, meus irmãos, com o Espírito Santo, ela é muito melhor, pessoal. Ela é muito melhor. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai dizer assim: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, Senhor, mas eu só te peço duas coisas, Senhor. Não me repulse da tua presença, nem me negue o teu Espírito. Olha o que Davi vai dizer, né? Eu posso perder tudo, meu pai, minha mulher, meus filhos, meu casamento, meu reino, meu dinheiro, minha saúde, minha beleza. Eu posso perder tudo, mas não deixa eu perder o teu Espírito, não. Não deixa eu andar sem o teu Espírito, não. Aquele mesmo Espírito Santo que um dia, pessoal, o profeta Samuel consagrou Davi na frente de seus irmãos, e daquele dia em diante diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor se apoderou dele. O Espírito Santo é maravilhoso na vida do crente, sabia? Se você não tiver o Espírito Santo, você vai ser aquela pessoa que fica, pessoal, de igreja em igreja, não tem? Gente que vai em muitas igrejas, irmão, e não se firme em nenhuma, é pessoa seca, pessoa que não tem o Espírito Santo. Você vai apoiar a sua vida, sabe como, querido? Na fé dos outros. Quando vier um pastor de longe, quando vier um cantor de longe, tem congresso, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo. Não tem pessoa que gosta disso, né? Eu conheço pessoa que gosta disso, irmão, que não quer nada com Deus, não tem o Espírito Santo, é pessoa seca e serve a Deus, ou melhor, a Deus não, né? E serve aos homens achando que está servindo a Deus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, você vai ser uma pessoa enganada. Enganada pelos falsos profetas, pelas falsas religiões. Enganada, minha gente, pelo lobo devorador que existe no mundo hoje em dia. Que trabalham, pessoal, para destruir o ser humano. Gente errada, gente violenta, gente mal. Já com o Espírito Santo, a senhora e o Senhor jamais será enganada, jamais você será ludibriada, e principalmente, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai chegar a seu último fôlego de vida, pessoal, sem se lamentar de nada, sem se reclamar de nada, porque ao longo da vida você lutou contra muita coisa, mas o Espírito Santo te deu força e você venceu. Talvez a família te abandonou, mas o Espírito Santo te acolheu. Talvez você foi injustiçado, alguém levantou falso contra seu nome, te denigriu, mas o Espírito Santo te deu estrutura e você sobreviveu a tudo isso. E você chegou ao final da vida como feliz, alegre, contente,
porque o Espírito Santo te capacitou. Eu tenho certeza que para todos vocês que estão ouvindo esse programa de rádio, esse culto hoje à noite vai lhe fazer muito, mas muito bem. E eu convido você de perto, você de longe, aonde você estiver, onde você se encontrar, 7h30 da noite o culto começa e 8h30 termina, na Igreja Nacional Santuário de Deus. É a busca pelo Espírito Santo. E eu, se fosse você, pessoal, não perdia por nada. Ah, mas eu sou evangélico de outra igreja. Essa palavra tocou em você? Você sentiu vontade de ir? Então não se preocupe com placa de igreja não. Venha, pessoal, venha. Venha, porque de lá você não vai sair de mãos vazias não. Talvez você tenha enfrentado uma luta tão grande na sua casa. E sabe quem é que vai dar força para você vencer essa batalha? É o Espírito Santo. Não é você mesmo, não é, eu tenho força. Não, a gente não tem nada não, minha gente. Nós somos seres humanos, a gente só tem pecado e muito. A força que a gente precisa para vencer na vida é o Espírito Santo que dá para nós. Por que o Espírito Santo desceu aqui sobre o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque, humanamente falando, o Senhor Jesus Cristo não ia conseguir, pessoal, completar a obra dele na cruz em favor de todos nós se o Espírito Santo não enchesse ele, não completasse ele. Então, se o Senhor Jesus Cristo precisou, pessoal, do Espírito Santo, e nós, e eu e você que somos ser humano, como não é? Então não rejeite o Espírito Santo não, escute a voz dele, venha para a igreja hoje à noite, coisas incríveis irão realizar naquele lugar e você precisa participar de tudo isso, amém? Eu posso orar por você, você pode orar junto comigo. Você acredita de fato e de verdade, meus irmãos, que esse programa é importante e que essa palavra foi direcionada a você? Então guarde no seu coração, tá certo? Vamos falar com Deus então. É momento de falar com Deus. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a palavra do Senhor foi lida, pregada, foi explicada. E eu clamo, Senhor Jesus Cristo, a tua misericórdia, a tua compaixão, que o Senhor possa mandar o teu Santo Espírito, meu Senhor, na vida, Pai, dessa dona de casa, chefe de família, profissional liberal, aonde essa pessoa estiver, Senhor, seja aqui em Fazenda Nova ou nos sítios, em outras cidades, em outros estados, aonde essa pessoa se encontrar, que o Senhor possa visitar ela, possa visitar ele. Senhor Espírito Santo, enche a nossa vida, Senhor, nos faça entender a importância de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos faça entender a importância de escolher Deus, Senhor, na nossa vida, meu Pai. Durante esse mês, meu Pai, é tanta festa, Senhor, é tanta farra, tanta coisa, e muitas pessoas viram as costas para Jesus Cristo, se desvia, se afasta, deixa as coisas de Deus de lado. Senhor, a gente está vivendo um tempo onde o ser humano tem virado as costas para tudo que é de Deus. Não deixa nós seguir por esse caminho não, Senhor, o caminho das trevas não, meu Pai. Não deixa nós seguir, meu Jesus Cristo, pelo caminho largo não, porque o caminho largo, meu Senhor, é o caminho da perdição. Pai, nos dá força e coragem para que nós possamos estar hoje à noite lá na tua casa, unidos, juntos, orando, clamando, pedindo, suplicando, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um de nós, meu Senhor. Abençoa essa tarde, meu Pai, de quarta-feira, Senhor, que está iniciando, que seja uma tarde tranquila, sossegada, abençoada para todos nós. Pai, nos livra de aperreio, Senhor, nos livra, Deus, de coisa ruim, nos livra do mal, guarda a nossa casa, nossas famílias, guarda o nosso trabalho. Senhor Jesus Cristo, consagra também, meu Senhor, a garrafinha d'água, o copo com água, que algumas dessas pessoas colocaram sob o seu raio. Quem beber dessa água, que receba um milagre, receba cura, receba vida, que sejam todos tocados, abençoados e transformados. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém, diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, isso, deixa um pouquinho aí para seus familiares, tá bom? Tome posse dessas palavras, se de fato e de verdade a senhora e o Senhor acredita que é tudo verdade mesmo. O nosso Deus é Pai, é grande, é poderoso, é majestoso. E Ele não vai, meus irmãos, te desamparar, soltar a sua mão e nem deixar você andar só. Amém? Eu vou ficando por aqui, tá? Foi uma honra poder chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, chegar até você, levando uma palavra de fé ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Olha, se você acredita, meus irmãos, que esse programa é importante, então divulgue. Fale acerca do programa Momento de Fé a um familiar seu, a um conhecido. E lembrando que esse programa ele tem tanto aqui, meus irmãos, na Nova FM, nesse horário de meio-dia, mas ele também tem lá na Rádio do Brejo, lá na Colinas FM, viu? Você tem um familiar seu que mora lá no Brejo, lá em Cavalo Russo, lá no Amaro, no Teixeira, no Navalha,
Ali também, pessoal, no sítio Preguiça, sítio Conceição, sítio Açudim, ali na Cacimba de Pedro, na Baixinha, Tambor de Cima, Tambor de Baixo, Caldeirão, Bagageiro, enfim. Se você tem um familiar seu que mora lá no Brejo, peça para ouvir o programa Momento de Fé lá na Colinas FM também, nesse horário de meio-dia, tá certo? Ah, minha família, pastor, é de Jataúba. Pronto, lá em Jataúba também tem o programa Momento de Fé. Ali, pessoal, na rádio Jataúba FM, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Então, se você tem um familiar seu que mora lá em Jataúba, lá no Riacho do Meio, no Jundiá, ali na Passagem, sítio Mimoso, ali também nos sítios lá de Jataúba, lá próximo, né, ou nos sítios distantes, peça para ouvir o programa Momento de Fé também, lá na rádio Jataúba FM, tá certo? E aqui pela Nova FM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse horário de meio-dia, até meio-dia e meio, meio-dia e um pouquinho, o pastor Marco está aqui firme e forte, levando uma palavra de fé para abençoar nossas vidas. Fique em oração pela minha vida, que eu fique em oração por você. E outra coisa, se você quiser ir hoje à noite assistir o culto na nossa igreja lá do Brejo, faça um esforço e venha, seja forte, seja corajoso e venha. 7h30 da noite começa, 8h30 termina. Ah, pastor, mas logo lá no Brejo, minha gente, você já foi tantas vezes pro Brejo, atrás de bebedeira, atrás de política, atrás de coisa que não levou você a lugar nenhum, meu Deus. O que é que custa você pegar aí seu carro, sua moto, ou então pagar, meu irmão, minha irmã, um Toyota, um táxi, um mototáxi, para levar você lá pro Brejo, para assistir o culto hoje à noite? Não é melhor, pessoal, do que ir atrás de hospital, de médico, de doença, que tem que ir de todo jeito? Então, dê o seu jeito e vem hoje à noite, venha. 7h30 da noite começa, 8h30 termina, ali na Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação. É a busca pelo Espírito Santo. Se essa mensagem tocou na sua vida, você quer que o Espírito Santo guie seus passos, conduza seus caminhos, livre você do mal, então esse culto a senhora, o Senhor, não pode perder por nada, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um abraço, um beijão, fique em paz que eu vou em paz, e amanhã nesse mesmo horário, se Deus permitir, nós estamos aqui de novo, firme e forte, com uma palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Um beijão a todos, fiquem em paz e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido
mais difícil.